Tá. Tá. Então, já tem uma pessoa assistindo e a gente tá. Tá. Tá, vai, fala que a gente tem que falar o tema. Hoje eu tô animado porque hoje é dia dos namorados. Cuidado pra não bater no nosso equipamento novo, que a gente tá com ciúme esse equipamento. Vai falando aí que eu vou colocar o Face. Olá, gente do Facebook e do YouTube que tá aqui em cima. Que quem vai assistir, já tem uma pessoa assistindo isso. Hoje a gente tem convidados. Já tem uma pessoa assistindo e aí. Só que tem um detalhe. Tá aparecendo perna, mas fazer o quê? Vou ficar mais no fundo. Tá, foi. Hoje a gente tá com. Hoje é 3 temas, né, Jefferson? 2 pessoas assistindo. Senta aí logo. Tá, vai, fala qual é o tema de hoje. Você Tá certo ali? Tá. Vai, fala, Jefferson. Desculpa, tá tudo meio desorganizado aqui, gente. O tema de. Tá, primeiro a gente vai falar sobre. Agora você vai ter que a redação Chiquinho falar. O dia dos namorados, por causa do Augusto. Tá bom. Isso. Vê como é que tá lá na câmera. Tá bom. Então, pessoal, hoje dia dos namorados. Então, como é dia dos namorados, a gente tende a falar um pouquinho sobre o dia dos namorados. Não. E hoje aí vai ser no caso vai ser 3 temas. Cala a boca e Não troca. gosto de gravar com perna. Tá. Hoje vai ser 3 temas. Já sentou um convidado aqui, se vocês não for ver aqui no meio, tem um convidado chamado Augusto, ó. Ele. E esse safado aqui, ó, esse safadinho aqui, ó. Esse gostosinho aqui, ó. Tá certo ali a câmera? Tá. Deixa ele no meio aí. Tá, vai, fala o tema de hoje. Então, o tema de hoje. Os temas de hoje, que né, caso são 3. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Dia dos Namorados aí pra quem tá com seu amor, né? Sua paixão aí. Então hoje é dia de você comemorar o Dia dos Namorados aí com uma pessoa que você ama. E a gente tem como. A gente vai falar também um pouquinho sobre. Eu já esqueci também. É gravidez na adolescência. A gente vai dar a nossa opinião. E ideologia de gênero. Aprenda. Ideologia de gênero. É ideologia de gênero. A gente vai falar um pouco sobre as lésbicas, sobre os bissexuais, sobre os transexuais. Tá, mas o assunto então, que aí Tá. tá? Então, meu povo e minha pova. Vamos ver como é que tá isso aí. Vamos ver como é que tá esse, vamos lá. Primeiro, o Primeiro. tema de hoje vai ser sobre o Dia dos Namorados. Ah, é uma coisa tão boa, não é? Se você for ver, para de me morder, Augusto. Dia dos Namorados é uma coisa tão boa. Você recebe presente, dá presente para a pessoa que você ama. No caso, a pessoa que eu amo é o Augusto, que ele tá aqui embaixo, tá? Ele me deu aquele urso maravilhoso. Augusto. No caso, foi o mozão da minha vida aqui, que a gente tá há 2 anos nessa feliz aqui. Ele me ama, eu amo ele. A gente noivou, a gente só falta casar, né? Mas no caso, vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados da gente. Dia dos Namorados, gente. Dia dos Namorados é quando você fica o dia inteiro querendo planejar algo para a pessoa que você ama. Eu não sei como é que tá isso aí, não. A pessoa. Agora ferrou, porque agora você fica olhando pra lá e desfoca tudo. Eu tenho que ver quem é que tá entrando, vai. O celular, amor. Aí o que acontece, pessoal? O Dia dos Namorados a gente curte a melhor parte com as pessoas, a pessoa que a gente ama. A gente busca agradar, a gente busca um presente legal para você poder compartilhar com a pessoa que você gosta. E quer que agrade, né? Você quer que se sinta bem, porque desconcentra quando ele tá no celular, é foda. Então, o que acontece? Esse é o melhor dia para você presentear, mostrar que você ama, dar uma mensagem bonita, passar um recado, passar uma mensagem bonita que você sente para aquela pessoa que você ama. E
É assim que eu quero funciona. um celular novo. Hã? Porque senão isso tá uma merda. Fazer o quê? Então é isso. É dia de você presentear, é dia de você mostrar o quanto a pessoa é importante pra você. É o dia que você consegue falar algumas coisas bonitas. É o expor um dia de você pouquinho. dar um galeto pra ela. De presente, pega um frango daqueles bem assado. Vai lá, compra o frango por 10 reais. E, e dá pra pessoa que você ama. Não tem melhor presente, porque você tá dando o quê? Comida. Não é bem assim não, gente. Você pode até comprar um frango assado pra vocês jantarem à luz de vela, porém, não é uma coisa que... Marlene Oliveira tá assistindo. Tá enquadrado certo aí, mano? Tá. Cara, deixa eu ver se eu tô vendo de longe, tô sem óculos. Fala um pouco, vai. Tá, fala tu. Eu tô terminando. Tá, então, dia dos namorados. Ame, cuide, dá carinho e curta a pessoa o máximo aí, porque dia dos namorados é um só. Se bem que dia dos namorados é todo dia, você tem que fazer isso todo dia. Não, dia dos Não é só namorados no é dia todo dos dia não. Dia dos namorados. namorados é Porque, presta atenção, agora eu vou... ano em ano, mas se você for ver, Vamos a gente questionar tem um que pouquinho? namorar todo dia. Vamos questionar um pela pouquinho? pessoa. Dia dos namorados não é você só mandar um presente, é só dar um abraço, dar um carinho, dizer que ama, somente no dia 12, né? Agora, no dia dos namorados. Esse dia você tem que fazer, tem que estender ele para todo dia da relação. Você tem que mostrar para aquela pessoa o quanto ela é importante, o quanto você ama ela e o quanto você cuida daquela relação, para que aquela relação ela tende a ter frutos, né? Então, não é só no dia dos namorados que você faz isso, mas no dia dos namorados é um dia legal para quem já é apaixonado, para quem já curte isso, de estar lá e como é que eu vou dizer? Renascer, né? Fazer renascer, Renovar os renovar votos, os tipo, votos. da gente, né? Anualmente você renova os votos, não só na data da comemoração do evento, né? Do seu relacionamento, mas também no dia dos namorados, que é o dia global para isso. E é o dia do comércio, e é o dia da gente dar presente. No caso, Dá o ele me dia deu, de receber ele me deu presente. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Aqui, gente, o que ele me deu? Como é o nome dele? Boa pergunta. Qual é o nome? Edward Augustus. O nome dele é Edward Augustus. Uma rosinha que não é uma rosa. Infelizmente eu não consegui achar uma rosa real. Dessa vez eu não consegui. A nada eu consegui, né? Foi. Esse eu não consegui. Mas o que vale é a intenção e que é de coração. É. E como ele gosta de urso, e ele falou que queria um ursinho, aí eu pensei, vou dar pra ele. Pelo menos vai cair muito bem na cama dele, né? Eu já tenho um... Edward Freud. Ah, eu tenho um monte, gente. Eu acho que eu tenho 5, 6. Tá. E esse daqui é o urso da gente humano. Esse aqui é o urso que perturba os outros. É o Edinho da vovó. Japazinho, né? Tá, gente, mas vamos pular pro segundo tema. O segundo tema é hoje gravidez na adolescência. Influencia ou não influencia na Não, conquista isso dos sonhos? prejudica ou não prejudica, no caso, a menina que engravidou e o pai da criança, que no caso não é um pai, é uma criança também. No É caso, pai sim. Mesmo sendo uma criança, vai ser pai. Ele tem que ter vai ser pai responsabilidade. não, vai ser na safadeza, né, Jefferson? Hoje existe o quê? Conselho de mãe. E mãe tem que dar conselho pra filha não engravidar cedo, gente. Mas Eu penso aí que tá, gravidez gente. na adolescência só tira um pouco, tira a infância da filha todinha, né? Aí- Ela passa a criar um filho. Ó, Eu deixa eu acho dar que pra ela aquele negócio é uma boneca. Deixa eu dar uma dica aí pra vocês, pessoal. Se vocês for notar, o casamento não, o relacionamento das crianças hoje em dia, do adolescente, eles, por mais que a gente tenta avisar eles, os filhos, né, fica meio difícil você conseguir controlar, porque quando tem que ser, e pior. E as crianças hoje em dia estão muito, sabe, muito Avançada, avançada, demais, muito né, pra coisinha, frente, entendeu? Então,
E eu acho que é muito diálogo dos pais para poder sentar e conversar, para as crianças não precisarem quebrarem a cara aí novo, né? Porque uma gravidez ela pode destruir o futuro de uma criança. Porque querendo ou não, 13, 14, 15 anos é uma criança. Não é verdade. Até os 18 anos, e tem gente com 18 anos que ainda... Mas o que a gente faz para evitar, gente? É só chegar para sua filha ou para o seu filho, olha filho, existe camisinha, filho. Usa a camisinha, porque é o único meio de evitar filho. Porque senão você vai ficar pai muito cedo, você vai ter que arranjar trabalho muito cedo. E no caso eles não querem ter esse tipo de dificuldade, quer arranjar trabalho muito cedo, que hoje em dia trabalho está difícil. Ainda mais você arranjar trabalho com 15, 16 anos. Ainda mais com filho. Aí fode tudo mesmo. No caso, as mães têm que chegar para os filhos, olha filho, eu fui mãe cedo e sei... Tá sem som. Tá baixo o som também. Por isso, gente, que é bom você chegar para sua filha e dar, olha filho, o mundo é assim. Assim, o mundo é desse jeito. E vocês têm que prestar atenção a não arranjar filho logo cedo, porque senão vai dar merda pra você e pro garotinho lá que passar a ter uma despesa cedo, né? Porque filho, gente, filho você tem, primeiro você tem que, remédio, roupa, comida, bebê, leite. O leite ninho tá um absurdo. Se vocês for ver aí, tem leite ninho que é um absurdo e pior. Não é só o leite ninho. E quando o bebê tem intolerância à lactose? E tem que tomar o tal do NAN. O tal do NAN que é o olho do NAN. Certo. Entendeu? Do cherry. Então você tem que se precaver. E outra, uma criança, ela pode realmente desestruturar. Ela muda toda a infância de uma porque você não tem uma estrutura financeira, você não tem como manter os estudos, principalmente para a menina. Durante a gestação, ela fica impossibilitada de estudar e muitas vezes ela principalmente quando ela consegue arranjar alguém que não vamos supor, engravidou de um rapaz inconsequente. E todos os adolescentes praticamente são inconsequentes, mas tem alguns ainda que dá para salvar. Mas que você consiga, que esse cara não dê a devida importância àquela situação e talvez não tenha responsabilidade para arcar com aquilo. Aí o que acontece? A menina entra numa depressão, tem um parto conturbado, com a família pressionando, entendeu? Então fica aí a dica aí para vocês que têm filhos, né, nessa idade aí da adolescência, para vocês dar conselho, muita conversa, para que evite isso, entendeu? Porque não é que você não queira que ele ações, só chegar e falar. Mas ensina o processo que você pode prever, né? Mas eu penso, será que existe idade para a pessoa namorar? Não, eu acho que não. Eu acho que não, depende. Se o namoro não influenciar em outro, se o namoro não, vamos supor, não desfocar a ideia da criança. Porque tem criança que é assim, tá namorando, beleza, perdeu o ânimo de estudar. E os pais, eles frisam muito o estudo, porque o estudo é o futuro da criança. É onde ela vai aprender uma profissão, é onde vai fazer uma coisa, entendeu? Vai conseguir fazer uma coisa boa na vida e ter condições financeiras para construir o futuro. Agora, sem o estudo, né? Então, filho pode ser uma coisa que impede o estudo ali, prejudica muito nesse andar da carruagem. E pode ser, se você estiver vendo que o seu namoro está influenciando no teus objetivos, né, de foco, de futuro, de vida, aí geralmente o adolescente não enxerga isso, mas os pais enxergam isso. E aí os adolescentes entram numa guerra com os pais achando que é implicância. Às vezes pai, tu não gosta da minha namorada. Ai, pai, é isso. Ai, pai, é aquilo. Mentira, gente. Não é que o pai não gosta da namorada. Ele tá dando conselho pra você seguir. Agora, se você não seguir, você vai cair com a cara nas farras lá na bosta. E, no caso, acontece isso muito aqui no Brasil. Que as crianças engravidam com 12, 13 anos. Aí acaba tendo que criar o filho ou
Ou joga o filho nas costas de quem? Dos avós para criar. E quando não joga nos avós para criar, acaba abortando. Que eu acho que é a pior maldade que o ser humano pode fazer. Hoje em dia ninguém aborta mais. Aborta. Pra gente aborta, amor. Aborta. Esse negócio, a internet, ela, ao mesmo tempo que ela traz coisas boas pra gente, ela traz coisas ruins também. Eu canso de ver existe casos, só você pesquisar na internet, adolescente que aborta, via internet, vê um anúncio como abortar uma criança, pesquisas, tem muito isso. E elas fazem isso e às vezes até mesmo. Então eu acho o seguinte, antes de você ter que matar uma criança, tirar a vida de um bebê inocente, ou talvez colocar até a sua vida em risco também, evite antes, lá atrás, antes de você se relacionar com uma pessoa, antes de você ter uma relação sexual, você se precave. Usa a camisinha, tem aí, o governo dá de graça, gente. Não é 4 e pouco um pacotinho de 3 camisinha. Tem a pílula do dia seguinte. Tem, hoje em dia a mulher tem diversas coisas que dá para ela usar para ela não engravidar. Então, e quando for engravidar, engravida quando tiver um planejamento, tiver tudo certo na sua vida. Tiver uma casinha, tiver um emprego bom, o seu esposo estiver bem estabilizado. Entendeu? Não vai assim por impulso não, que tô apaixonada, arranjei o amor da minha... Outra coisa, as mulheres aí, tá gente? Que é pra gente. Mulher do cara, não prende homem com filho, tá? Não vem vocês achando que eu vou prender ele engravidando. Você pode até prender por um momento, mas depois você vai ter mais uma infelicidade pior, porque aí você vai saber que aquela concepção daquela criança foi uma coisa sem planejamento por egoísmo seu. E às vezes o casamento dá errado e aí a pessoa arca com essa culpa para sempre. Então, planeje direitinho. Tá, vale o segundo tema. O segundo tema acho que a gente manja o terceiro tema. Ideologia de gênero. Não de ideologia de gênero não. Isso é Augusto, pega essa lá dele. No caso, ideologia... Pelo que eu sei, ideologia de gênero é para aquela pessoa que não está se entendendo com que se ela gosta de homem ou gosta de mulher. No caso é para aquela pessoa que está se descobrindo o quê? Homossexual? Gente. E fica naquela guerra, naquela cabeça lá da pessoa que não sabe se vai ficar com um menino ou vai ficar com a menina, porque não sabe a opinião do pai, não sabe o que o pai vai pensar, se o pai vai achar ruim, se o pai vai achar bom. E pelo que eu sei, no caso do meu pai, eu acho que pra mim, pra falar assim, que foi uma coisa bem prática, bem rápida, e ele entendeu, porque ele tem a cabeça feita, ele não é esse ogro de hoje em dia que a gente fala assim, faz o gay. Mas todo mundo, tem muita gente que é assim, tá gente? É difícil entender, não é fácil não. Não é pra todos os pais que conseguem entender isso não. Mas eu vou passar um pouquinho a palavra pra ele. Não, ele joga o pepino na minha mão, né? Tá, gente. Percebe que ele começa o assunto, dá uma explicadinha. Tá, e gente, joga o pepino pra minha mão. voltando aqui a minha concepção. Ideologia de gênero é para aquela pessoa que tá bem satisfeita com sua opção sexual. A pessoa é lésbica, a pessoa é bissexual. A pessoa é bissexual, bissexual, a pessoa é trans. Tá, mas ela tá feliz com a opção sexual dela. Ela tá bem. Posso falar de mim? Posso falar de mim? Pode. Ó, gente, eu não tenho muita experiência com muita coisa nessa não. Porém, eu posso falar só o que eu entendo e o que eu pesquisei até hoje. Lembrando que eu não tenho conhecimento na prática com muitas pessoas, porque eu sou muito reservado quanto a isso. Eu sempre fui pessoa de parceiro único e contínuo. Eu nunca fui pessoa de ficar variando, então eu não sei te dizer de personalidade para dizer sobre o homossexualismo me envolvendo. O que eu posso dizer é o seguinte, o homossexual, quando ele está na adolescência, ele vive um drama interno muito complexo, que ele precisa muito da ajuda da família para conseguir superar. Ele está se descobrindo.
quando ele chega na puberdade, ele começa a se descobrir, ele começa a sentir que tem desejos de alguma coisa, em desejos a um amigo. Já acontece muito isso com amigos. Geralmente é aquele amigo que sempre está com ele, né, negócio de colégio, e ele acaba se sentindo meio confuso, aquele sentimento de amizade por desejo. Quando vem a primeira namoradinha, aquela empolgação toda do relacionamento, mas aí ele se depara com uma situação, geralmente depende também. Tem o gay, que ele vive, o gay, agora tem que entrar no ativo e passivo. O gay ativo, ele consegue se relacionar com mulheres, normalmente. Não, maluco, gay ativo não. Quando é ativo, ele é ativo só com o homem, tá doido? Não. Mas é frescura, amor. Quando eu namorava no colégio... Safadeiro. Não, ele vai ficar criticando. Quando eu namorava, eu cresci sempre achava que eu era normal, etc e tal. Quando eu cheguei na minha puberdade, eu comecei a notar algo peculiar, assim, sabe? Aquele negócio assim que você olha assim, seu amigo fala, sabe? Mas aí que é isso. Eu venho de uma família religiosa, uma mãe muito dedicada aos filhos, e eu não queria eu colocar na minha cabeça aí que isso era uma coisa ruim, que era errado. Não era de Jesus. Que não era de Jesus. E eu frequentei igrejas, frequentei tudo que é lugar evangélico. Consegui com isso. Inclusive, pessoal, não sei a polêmica que houve. Que deu merda isso. Do Malafaia, eu acho? Não, Malafaia não, eu não sei. Ou lançaram aí. E nessa época que eu fiquei sabendo isso, até eu pensei em procurar. Isso é um pouquinho da minha história. Então, só que se ele procurasse, ele não então, que acontece? Era hétero. Aí eu ficava insistindo no relacionamento heterossexual com mulheres. Porém, eu conseguia viver uma vida meia boca, incompleta. Aquela situação assim, poxa, por mais que eu tente viver essa situação, eu não estou sendo feliz, eu não estou conseguindo ser feliz. Tá, mas você tem que falar também das dificuldades que a gente passa para poder o ser humano entender a relação. Aí, quando eu estava na fase da adolescência, que eu queria passar para minha mãe o que eu sentia, como era que eu estava sentindo, o que era aquilo, eu nunca tive coragem de fazer isso. Isso vem decorrer também de um trauma de infância, que é um caso muito lá, e eu não vou falar. Mas isso, quando chegou a determinada idade, eu peguei e tive que... Eu tive, de alguma maneira, pelo menos para mim, aceitar. Só que a minha família não aceitava. Então eu ficava aprendendo. Como sempre. É difícil porque a criança vive um trauma sem ninguém para poder conversar. É um segredo interno que ela não pode contar para ninguém. É só ela e ela. Só que é o seguinte, é um segredo interno que ela tem e que ela não consegue suportar. Em determinado momento, ou ela explode ou ela se mata. Porque a sensação que dá é uma sensação terrível, porque você não sabe o que vai fazer. Não tá dormindo. Você não sabe o que vai fazer. No meu caso, eu levei isso até os 20 anos. Eu me relacionei com diversas mulheres, só que minhas relações elas tendiam a dar pouco. Por quê? Porque o que me prendia, e até hoje, o que me prende as pessoas é o sentimento. Se eu não é o sexo. Isso em nenhum dos dois sexos. Tanto quanto mulher, quanto homem. O que me prende é sentimento. Eu tenho que sentir algo para a pessoa para conseguir me relacionar com ela. E, geralmente, quando eu estava com as mulheres no passado, como uma relação heterossexual, eu conseguia viver um momento até eu começar a sentir que aquela relação ali não estava indo, porque ou a pessoa me fazia algo que me perturbava, fazia algo que eu não me sentia bem, e eu começava a me distanciar dessas pessoas. E quando eu me distanciava delas, as relações elas tendiam a acabar, porque aí o sexo não segurava isso. Porque para mim tanto faz como tanto fazia na época. Então eu acabava geralmente terminando as relações por a falta de afinidade sexual, porque não estava dando para mim isso mais. Até que eu tive uma última, aos 28 anos, eu tive uma briga numa relação e a gente terminando.
uma relação depois de 8 meses, e até então que é uma pessoa que eu achava que era uma pessoa que tinha a mesma mente que a minha, porém me surpreendeu. Fez um barraco e envolvendo família e uma discussão sem fim, e aí veio com aquela situação que eu acho pior do mundo. Nunca humilhe alguém na espera dela voltar rastejando para você. Nunca. Porque se você gosta de alguém, você não vai querer ver ela sofrer. E fizeram isso comigo. Me deram uma semana para me voltar rastejando. Só que em uma semana eu sofri, liguei, chorei, implorei. Quando completou uma semana eu falei, pronto, parei de sofrer para isso. Aí o que eu fiz? Aí foi onde eu fui procurar o que não devia, tecnicamente. Aí eu peguei e fui num local e... Cala a boca. E aí eu conheci uma pessoa... Cala a boca, gente. Cala a boca, cala a boca. E isso despertou na minha cabeça assim, peraí, é possível, então eu posso fazer, porque eu tô infeliz. Tô vivendo uma relação que eu tô infeliz. Então eu vou querer felicidade. Eu tô aos 28 anos, minha vida é só trabalho, minha vida é só casa, minha vida não é bagunça. Então eu vou dar uma oportunidade pra mim. E foi onde eu fui e conheci. E aí eu resolvi fazer o seguinte. Virei porra louca. Pensei assim, agora é hora de eu extravasar. Peguei e assumi isso. Cheguei pra minha mãe, conversei com ela, falei com ela. Minha mãe fechou a cara, falou que era mentira, que era impossível, porque eu era macho, que não podia, que eu tava mentindo pra ela. E aí daí em diante eu comecei a assumir relacionamento. Porém, a gente entende que todo quanto com mulher. Só que é o seguinte, eu acho que todo é entendimento, conversa, diálogo. Hã? Vai. Começa a ter outra pessoa assistindo. Segura essa pessoa. Então, o que acontece, pessoal? O relacionamento é complicado, mas a gente tem que conversar bastante. E hoje, graças a Deus, também não sou uma pessoa que fica variando de relacionamento, como eu falei. Pra mim, relacionamento é contínuo. Hoje a gente tá junto, vai fazer 2 anos, né, irmão? É. A gente tá junto aí, a gente tá se entendendo. Mas pergunta, gente, como é que a gente se conheceu? Aí daí, como é que a gente se conheceu, gente? Pô, para de ficar olhando o monitor do computador, gente, lá. Em vez de olhar pro telefone aqui, que aí fica perto da câmera, não, ele tá olhando pra lá. Aí dá a impressão que ele tá olhando pro outro lado. Ah, gente, como é que a gente se conheceu? Aí você se pergunta, como é que eles dois se conheceram, gente? Eu vou falar um pouquinho da nossa história. Minha história foi assim, eu fui percorrendo a encontro. Tá, não, pera aí. Agora tem um detalhe, meus amores. Aí eu contei a minha vida pra vocês, a minha história. Contei pra vocês como foi minha descoberta do homossexualismo, quais foram as relações com mulheres, o que despertou eu vim pro mundo gay, né, o mundo homoafetivo, e a nossa relação atual hoje. Agora, ele vai contar exatamente a mesma trajetória. Primeira vez como é que ele vai contar a história dele. Vai lá. A minha história foi assim, eu nasci, minha mãe me botou pra fora. Tá, mas olha pra câmera, não olha pro monitor. Abriu as pernas dela e me teve. Não, mas isso é fato. Fato. Aí depois eu fui crescendo. Fiquei acho que 2 garotas, Uma era louca, de falar sério, louca. E a outra também era doida. No caso eu nunca beijei garota, nunca tarará. Nunca nada, tarará. Entendeu, gente? Tarará, nada. E aí o povo dizia, porra, esse menino é estranho, pô, esse menino não gosta de mulher, pô, esse menino não gosta disso, daquilo. E eu só vivia com aquela história porque eu não gostava de mulher. Mas você ficava como? Aí vem a questão que agora eu vou fazer a pergunta que vocês querem fazer. Tá, eles perguntam se você não gostava, mas como é que você se sentia? Eu não me sentia, não. Eu sentia bem, brincava tudo, de bola. Brincava de bola, de carrinho, essas coisas todas. Não era aqueles velhos que brincavam de boneca, não. Gosto de brincar de bonequinho. Eu, em negócio de mulherzinha, não gosto de negócio de mulherzinha. Já era porra louca logo desde pequeno. E fui crescendo, fazia umas loucuras de vez em quando, mas lá. Aí, lá onde eu morava, é meio que uma coisa doida de você aflorar
É Rio Grande do Norte, pessoal. O povo lá é Vocês sabem meio... como é que o pessoal é mente tem fechada. outra ideia de como você é gay, você não pode. Isso Então é o cara estranho tem e vai que ficar acabar com a preso porra ali, da entendeu? família. Ficar preso. Aí você tem que ficar preso numa porra de uma bolha. Aí eu peguei... Na verdade eu fui morar com a minha avó. Acho que a pior que minha vida foi morar com a minha avó. A história surgindo aí, ó. Aí, minha avó também não era essas coisas boas. Aí, saí da casa do meu pai e fui morar com a minha avó. Aí depois fui morar com a minha irmã. Aí também não deu muito certo de morar com a minha irmã, não. Aí primeiro fui morar com a minha avó, depois fui morar com a minha irmã, depois da minha irmã fui morar com meu pai. Aí, por ser despachando em todo caso. Aí depois eu era um garoto estranho, que não ficava pegando mulher e o povo dizia que era gay. E eu dizia, porra, já que o povo fala que eu sou gay, eu vou virar gay mesmo. Aí peguei, Pra quê, né? gente, pra que a gente vir pro Rio? Ah, eu vi, porra, aqui no Rio eu posso ser o que eu sou. Porra, aí virei gay, gente. Aí virei, tipo, Não porra. é que virou gay, gente. Ele fala assim, mas é como se ele tivesse sumido. Quando ele veio pro Rio... Não, eu acho que na verdade, lá onde eu morava, eu sabia que eu não gostava de menina, eu gostava de menino. Mas escondia. Mas escondia pra mostrar pro meu pai que eu era macho. Na percepção dele. Aí eu pensei assim, já que pra ficar nessa, eu vou ficar nessa. Mas vai ter um dia que eu não vou ficar mais nessa, eu vou mostrar o que eu sou de... Esse é o dia que é o medo. E o medo desse Aí peguei e vim pro Rio. Isso que se chama ideologia de gênero. Que você se esconde, depois se solta. Mas no caso, quando eu vi que o Rio é um lugar que existe sim preconceito contra o homossexual. Isso daí é fato. Porque na mão, aí o povo olha assim meio torto. E dá pra entender que o povo não gosta. E é verdade. A gente já passou por umas dessas no metrô. Você lembra daquele metrô, daqueles coronha lá? Mas eu nunca liguei. Eu vi, eles ficaram olhando pra mim e ficaram cochichando. O Fio tá falando da gente. Quase que eu dei na cara deles. Mas, por fim. Aí eu conheci uma pessoa aqui ali na ilha, não vou falar o nome, que eu não gosto de falar. Uma pessoa há 5 anos. 5 anos, tá, gente? Aí tive os casinhos da vida. Até entanto que eu fiquei 5 anos, aí foi um inferno, acabou com a porra da minha vida toda, ele não prestava, era um lixo de pessoa. E minha vida só foi tendência a piorar. Arranjei um pior do que o outro. Não, gente, um pior do que o outro. E eu vi, gente, que minha vida não foi muito... os mar de doçura não, entendeu, gente? Porque não é fácil pra gente também não, tá, gente? Não é Não igual é vida de fácil princesa, não, igual mulher, não. É difícil, A não é gente fácil não. apanha até arranjar uma pessoa. E eu fiquei nisso, eu apanhei. Aí por fim, como a gente gosta muito de aplicativo, a gente acha pessoas nos aplicativos. Gente, tem uns aplicativos que é lindo. Gente, Eu nunca fui de usar aplicativo, mas eu usei dessa vez. Aí o que aconteceu? No caso, eu tava desistindo dos aplicativos. Depois dessa enrolada toda aí da minha vida, deu 5 anos, decidi... 5 anos, aí teve um de 6 meses, outro de 3 meses. E por fim, eu tive... Tentou achar alguém que presta, alguém que quisesse algo... Levei calote de alguns também, entendeu, gente? Mas isso não vem ao caso. Aí eu fiquei nos aplicativos. Assim, se eu for recuperar os calotes que eu já levei na vida de pessoa que eu me relacionei, eu tava rico hoje, já. Tá, gente. Aí ficou Vou mandar promissória pra vocês, hein, gente, se vocês estiverem aí. Ficou nisso. Aí eu fiquei nesses aplicativos. Aí o que aconteceu? Por fim. Aí eu já tava desistindo no meio dos aplicativos, porque eu pensei assim, não vai dar certo, porque eu não vou arranjar ninguém que me dê valor nunca. Aí por fim, mandou, ela passou 2 meses pra me responder. Mentira e eu provo. 2 Mentira meses e eu pra provo me porque responder. eu salvei. Aí super like, cala a boca. Mentira, não foi 2 Tinha meses. o like e o super like. Eu acho que eu dei um super like. Eu dei um super like e combinou. Super like. Eu vi ele lá, tava, cara, pensei assim, pô,
Caralho, sabe aquele cara que você olha assim, você para e... Não, porque, gente, não sei se vocês que usaram Tinder sabem, porque o Tinder é assim, a gente tá tão acostumado a olhar a figurinha que você vê tanta gente que você vai... E tem pessoas, caralho, passei e não tem como recuperar, né? Passou sem querer, já era. O que acontece? Então eu tava passando com todo cuidado, porque eu tava analisando o seguinte, olha, eu tava... Onde é que você tá indo? Eu tava... Eu tava numa relação que já tinha acabado. Eu já tinha curado já, era mais carência, eu já tinha curado. Pessoal, é aquele negócio, quando eu terminei uma relação, eu vivi uma outra vida. Eu derrubei tudo que eu fazia, toda a rotina, trabalho, tudo e construí tudo de novo. Foi quando eu comecei a procurar uma pessoa, depois de tudo estabelecido, trabalho, uma nova rotina, uma nova vida, o sentimento curado, foi onde eu comecei. Tá. Foi onde eu fui no Esse aplicativo. Tinder tem história, gente. Não é só Tinder, não, é Badu. Tinder... mais o quê? Acho que uns 20 aplicativos eu usei. É, mas só que eu não usei isso tudo, não. Só usei... Ah, e até achei o Tinder, né? Que era o de... Cara, esse é o último aplicativo que eu vou tentar. Aí, por fim, lá... a cara de animação, passando as pessoas. Ah, tá, isso é bonitinho. Ah, isso aí é bonito. Aí, quando achei esse... Digo, ah, esse é bonito. Aí cliquei lá em like. Não sei se foi like ou foi super like. Foi tua. Eu dei super like no dele. Aí eu mandei acho que um oi, né? Passou 3 meses pra me responder. Ah, muito puto da vida. Filho da... Vai ser exagerado pra 3 meses não, amor. Isso tudo não. Já descotei na cara dele. No caso, foi 2 meses. Foi não, amor. Foi 2 meses. Foi não. Eu salvei tua foto na hora que eu... Mentira, Jefferson. Não salvou foto minha. Qual era a foto minha do Era aquela que você tava na praia, que tinha bicicleta no cantinho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lindo e maravilhoso. Todo cremoso lá. A câmera tá ali, tá, amor? Tá lá. Aí o que aconteceu? Eu dei um like nele, não sei se foi like ou foi super Foi like. super like. Super like. Aí ele retornou super like, eu dei um oi pra ele. Ele passou uns 15 dias pra me responder. Era mesmo, agora é 15, mas tudo bem. É, 15 dias. Aí passou uns 15 dias pra me responder e acho que me respondeu. Quando a gente começou a conversar. No caso, ele não me chamava de meu amor, não. Gente. No começo não. Eu acho que não No faz sentido começo, você querer enganar ninguém. É o seguinte, ninguém ama da noite pro dia. A gente conquista o amor com o tempo. Então eu falei com ele, falei, cara, Dília, eu virar e falar que eu te amo, o dia que eu falar que eu te amo é porque eu tô sentindo isso. Porque ele me pediu em namoro, etc e tal, e aí ficou naquele negócio assim, eu não vou... E falei isso com ele. Aí quando eu tava sentindo que a palavra fazia jus do que estava acontecendo, foi onde eu comecei a falar, chamar ele disso. E eu acho que não é assim que funciona. Aí no caso a gente teve alguns conflitos, brigou, A gente passamos uns saltos e baixos aí Aí também. depois a gente se deu uma chance e voltou. Aí nessa chance que a gente se deu, a gente tá até hoje junto. A gente é tudo junto, né? Canal tudo junto com o Gilian e Jefferson. A gente tem um tudão com outro clube. A gente já tem um blog da gente também, que é eu e ele. Agora Editar o blog, falando isso. a gente vai botar algumas coisas no blog. A gente também vai ter um aplicativo próprio da desenvolver, que eu não sei quando vai lançar o aplicativo próprio, mas talvez seja um aplicativo de relacionamento. Eita, será? É, poderia ser, quem sabe. É né? mesmo, né? O povo vai chamar uma gêmea igual a... É, mas aí já tem Tinder. Não, mas a gente lançar um. E qual? GJ? GJ. Relações. Relações. Então, a gente vai criar um aplicativo. Tá muito escândalo lá. Botar fotos hiper bonitas de paisagens. Na verdade não, gente. Ele tá falando de relacionamento, mas a gente tava com uma ideia de fazer um aplicativo, mas um aplicativo para turismo. É. Mas isso fica um projeto para frente que a gente não sabe ainda como vai fazer. Nós vamos ter que estudar ainda como é que vamos
providenciar esse tipo de conteúdo. Tá, mas aí a gente se conheceu, a gente começou a conversar, a gente se encontrou na Barra da Tijuca, lá no shopping da Barra. Aí ele trouxe aqui na casa dele. Já peguei logo pra arrastar logo, pensei eu arrastar logo. Aí às vezes fiz aquela coisa muito louca. Mentira. Mentira, a gente só ficou. Mentira, Aí foi uma coisa de ficou, respeito. Aí a gente ficou, aí eu pedi ele pra namorar com ele. E essa pessoinha de Jesus namorar com ele. Aí no caso, ele que me pediu em noivado. Foi inverso, gente. Ele que me pediu em noivado. Não, mas eu pedi a ele em noivado, porque ele já tinha pedido namoro. Que na verdade, pessoal, ele me pediu em namoro no primeiro dia que eu encontrei ele. Já entendeu? Porque, tipo assim, eu não sei o que ele viu em mim. Não sei o que ele pensou, não sei o que ele enxergou em mim ali. Que ele pediu isso em namoro. Entendeu? Agora, responde aí. Pediu em namoro aquele dia, a gente podia ter ficado conversando mais uma semana. Eu não. Namoro, uma outra pessoa ia te pegar no aplicativo e ia te roubar. Entendi. Logo segurar logo a pessoa ali, ó. Entendeu? Safado, cara. Agora eu tô ligado. Mas e aí? Aí, tipo, aí depois disso estamos juntos até hoje, entre trancos e barrancos, passamos algumas altos e baixos aí, mas a gente tá aí. Mas tá aí pra gente. E como o coisa era aí, você pode pegar um exemplo da gente. Como a gente passou e se entendeu com a opção sexual da gente. Hoje a gente não é triste por ser homossexual, a gente é muito Hoje em dia, a relação, eu digo por mim. A relação da gente, existe sim discurso entre as duas partes, porque um não entende o que o outro pensa, aí vai, fica aquele contexto, para e pensa assim, mas dá certo? Dá. Entre eu e ele existe menos briga do que de um relacionamento hétero. Porque existe. Existe sim, por causa que foi uma pessoa que me falou isso hoje. Vocês gay, brigam menos igual um casal hétero. Mas sabe por que gente, olha só, sabe, eu vou divulgar, ninguém sabe. Mas todo mundo pode observar que é verdade. Você sabe por que o gay ou a lésbica, homoafetivo, eles brigam muito relacionado a ciúme? Por causa que existe muito. Eu vou te fazer a pergunta. Por que o gay ou a lésbica, eles brigam muito por causa de ciúme? Porque o gay dá muito a transparecer. Não. É porque o homem conhece outro homem. A mulher conhece outra mulher. Só isso, gente. Tipo, o homem, o instinto masculino, o instinto feminino. Eles se conhecem. Só isso. Então, gente, tá aí uma dica pra vocês. E talvez é uma coisa legal, porque, ó, só pra concluir, amor. Quando as pessoas se conhecem, elas se entendem e elas conseguem sincronizar aquilo ali tudo, acho que é mais fácil da relação dar certo. Tá, gente, aí que vai o conselho da gente, que a gente tá junto há 2 anos. Vai um conselho bem legal pra vocês aí que tá se formando em um casalzinho aí. É hétero, gay, lésbica. É só chegar pro seu parceiro, parceira, ou pra sua esposa, ou pra sua namorada, sentar e conversar com ela. Ela, achar o que ela pensa sobre você. Ai, fulano... Outra coisa. Desculpa, perdão. Tá, vai. É porque ele tá tão cansado, a cara destruído que ele tá, coitado. Tá trabalhando hoje. Trabalhando. Então, olha só. Ele tá falando isso aí, é legal. Só que outra coisa também que é interessante, só pra complementar ele. Tá acontecendo algo? Conversa. Tá sentindo alguma coisa? Fala. Por quê? Aquela pessoa tem que entender o que você sente. Porque não adianta você... A gente é assim. Exemplo. O Gilian, digamos que toda vez que o Gilian me vê, ele faz alguma coisa que eu não goste. O Gilian chega aqui e faz algo que eu não gosto. Toda vez. Aí você imagina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, 8 dias, 9, 10 dias, ele fazendo a mesma coisa. Chega um momento que isso vai ficar tão impregnado em mim, porra, eu não gosto que ele faz isso, cara. Vai chegar um momento que eu vou tomar o quê? Raiva. Vou tomar raiva, vou tomar ranço. Se eu não chegar pra ele e falar, amor, tá acontecendo isso.
O que vai acontecer? Eu vou estar ocultando essa informação para poupar ele, mas eu vou estar me afastando dele, porque eu vou estar dando chance de afastar dele com ranço, Tá. com raiva. Então conversa. Sempre que tiver alguma coisa no seu parceiro que Tá, você gente, não gosta, sempre tá aí uma ideia legal que eu vou dar pra vocês. Uma ideia legal. Mas você estava falando legal, continua falando. Quando vocês for dormir, chega pro seu parceiro, a gente faz muito isso, gente. Acho que é por isso que a gente dá tão certo. A gente conversa muita noite, não é verdade? Quando a gente vai dormir, antes de dormir que a gente conversa. Acho que é até uma terapia da gente. A gente tá até acostumado. Primeiro, não vou falar. E a gente conversa. A gente vê filme, a gente discute sobre o filme e a gente bem naquele filme a gente pega um pouquinho daquela história daquele filme e coloca na vida da gente. Porque tipo, a gente viu um filme que era. A gente viu um casal lá que viveu 30 anos, né? Aí o cara traiu a mulher por uma novinha. Aí você vê, o cara foi safado. Hashtag safado para sempre. O cara. Aí o que aconteceu? Traiu, né, gente? Acabou com uma relação de 30 anos. Mas não acaba uma relação por uma simples besteira. Converse lá, se entenda lá. Porque aí, no entendimento, dá certo, gente. Vou contar um pouquinho dessa história, gente. Simplesmente Amor. A história se tratava de vários casais. Especial que eu fiquei meio bolado com a escritora. Um casamento de 30 anos entre dois senhores. Um homem e uma mulher. De idades avançadas. Só que ela tinha dor de mulher que cuidava do marido, sabe? Aquele tipo de mulher que tira o casaco dele, aquele tipo de mulher que cuida dele, tira o sapato, vai lá, ajeita a cama. Aquele tipo de pessoa tão caprichosa que chega, estica bonitinho o lençol pra ficar perfeito. Eu estico reto. E ela, coitadinha, ela vivia esse relacionamento, cuidando dos filhos em casa. E ele, empresário, no trabalho, ele conheceu uma secretária, uma novinha. E essa novinha começou a dar ações em cima dele e ele pegou e começou a ceder a isso. Só que todo homem, né, que acaba, o homem que tem, o homem de respeito, ele não entende eu acho que o cara não entende, não deveria. Só que o que aconteceu? Chegou um determinado momento que ele comprou um presente e estava chegando o Natal. E você sabe que nos Estados Unidos eles têm mania de reunir, né, na árvore de Natal e dividir os presentes entre família. Ele chegou um dia muito puto, muito cansado e tinha comprado um cordão para amante. E deixou esse cordão numa embalagem desse tamanho, mais ou menos, que parecia um CD, uma caixa de CD, dentro do casaco. Quando ela tirou o casaco dele, ele chegou, tirou o casaco dele e ela colocou lá, ela sentiu, a caixa foi e abriu. E como estava chegando o Natal, pessoal, ela achou que aquele presente era para ela. Mas só que a escritora foi filha da mãe, fez uma história interessante e uma realidade, que é o mesmo jeitinho no casaco e toda esperançosa, e que aquele presente seria o dela. Quando foi na noite de Natal, que todos estavam dividindo os presentes, tava ela, os filhos, e ele deu o presente para ela, inclusive uma caixinha igual, né? E ela toda esperançosa abriu o presente, toda alegre, abriu o presente quando abriu um CD. Olha. Então, ela, naquele momento que ela recebeu aquilo ali, a ver o filme, deixou aquela sensação ali bem constrangedora e ao mesmo tempo aquele personagem soube lidar com a situação. Ela fingiu assim, tô feliz, mas se sentia que ela estava triste pelo fato, você sabia da história, você sabe que ela estava triste, e ela pediu licença ao pessoal da sala e foi pro quarto. Foi pro quarto, chorou e voltou toda feliz com que nada tinha acontecido, mas para poupar a situação. E no final do filme, depois dos términos, né, de todo o filme, aparece a cena com ela falando isso. Olha, eu vi o cordão que você comprou para sua amante. Só que eu quero saber, ou é somente uma transa, ou uma curtição, ou é como só noite. Por quê? Ela tinha filhos e ela tinha uma vida com ele. Se fosse amor, significa que ela teria perdido para sempre. Se fosse uma transa, ela poderia. E aí eu peguei e entrei na crítica relacionada a isso, porque eu achei que ele foi mau caráter com ela. E resumindo a história desse casal, ele ficou só
e ela ficou com os filhos. Tá, gente, Entendeu? mas hoje Porque a amante... eu falei pouco, graças a Deus. Coisa de Jesus. Mas hoje, como a gente não tem patrocinador, pega um patrocinador aí pra gente. Pelo amor de Deus, pega um patrocinador. Qual? Qual o curso? Não, pega um patrocinador, que tem sempre patrocinador. Tá. Hoje quem tá patrocinando a live Não tá, não. é a Nívia maravilhosa que você passa na Saricila, aqui, ó. No Vavaco. No Vavaco. No Você caso sei. seria a suvaqueira, o cheiro podre do seu sovaco tá embaixo. Você correcciona. Eu sempre tenho uma mensagem maravilhosa, que hoje não tem porrada, hoje não tem faca, não tem tijolo. Nem cobra na cara. Hoje é do dia do namorado que eu peguei no Facebook. O casal perfeito não é aquele que nos obstáculos sempre permanece junto. Feliz Dia dos Namorados. Esse foi o tema de hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal da gente, no canal falando sobre tudo com Giliane Jefferson no YouTube, que a gente tá precisando. Deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe seu comentário lá. E a gente tá precisando de seguidores, porque ninguém aguenta mais ser só 26. A gente quer mais do que 26. E quem gostou desse vídeo, curta lá aquela mãozinha ali, amiga. E deixe seu comentário para dizer o que achou dos vídeos, se gostou do tema, se gostou do presente que eu ganhei. Eu adorei o meu presente, ganhei até a minha rosa, que eu adoro uma rosa. Se ele pudesse me dar uma rosa, que rosa, ele poderia me dar uma rosa. Eu falei, ó, amor, não me dá nada de casa, só me dá uma rosa, não foi? Então, esse foi o tema de hoje. Já sabe o que tem que fazer, que eu não vou repetir. Isso aí. E pessoal, eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais vídeo comigo e com o senhor Jefferson Moreira Rodrigues, Augusto Zolte, Reis e Grace. Caraca. Então, pessoal, fiquem na paz. Feliz Dia dos Namorados. Que ótimo final de semana aí pra vocês. E até meio a e final de semana. próxima, Até gente. a próxima, se Deus quiser, pessoal.